O concorrente da Amazon para o Oscar ganhou seu espaço aqui no canal. Mas será que a Amazon tinha um bom filme nas mãos? Ou só esse tanto de indicações já é o suficiente para justificar a presença dele na premiação? Eu confesso que há algo muito bom aqui, mas talvez não funcione para todo mundo. Vou elaborar melhor agora, então vem comigo. Olá, muito prazer se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e crítico de cinema, daquele tipo de crítico que gosta de entrar nas entrelinhas dos filmes. Hoje a gente vai falar sobre Nickel Boys, que era o principal concorrente da Amazon para o Oscar de 2025, e eu confesso que eu gostei bastante do filme por algumas coisas bem específicas que eu vou trazer hoje na crítica. O longa acompanha a jornada e a aliança entre Elwood e Turner, dois adolescentes afro-americanos que são enviados para um reformatório juvenil brutal na Flórida. Isso no auge da implementação das leis segregacionais do Jim Crow. A forte irmandade criada entre esses dois personagens se torna um refúgio de esperança e carinho em meio aos horrores vividos naquele reformatório. E talvez não seja só dentro daquele reformatório. Enquanto Elwood cultiva em Turner uma visão mais otimista do mundo, Turner conhece a realidade dura e tenta passar alguns ensinamentos de como sobreviver naquele lugar e fora daquele lugar sendo um jovem preto. E tudo isso acontece tendo como plano de fundo o notável e iminente movimento da defesa dos direitos civis, liderado de um lado por Martin Luther King e por Malcolm X. Eu devo confessar que eu fui para esse filme com um certo receio. Eu digo que isso aconteceu porque eu tinha muito medo desse filme ser mais um drama bem cansativo e lento que o Oscar costuma dar valor. O filme tem isso? Tem. O filme tem isso. Mas também o filme traz algumas novidades que, pelo menos para mim, fazem com que, ao chegar no final dessa jornada, desse longa aqui, seja quase que impossível a gente não pensar desse filme de uma outra maneira. Eu não sei se eu vou conseguir falar desse filme sem dar muitos spoilers. Não que isso seja um problema em si para o filme, mas eu acredito que essa aqui é uma daquelas experiências que você precisa ir limpo, sem ter muita noção do que você vai esperar lá, ou mesmo de ler outras críticas para te direcionar a um certo ponto. Dito tudo isso, o maior acerto do filme está na fotografia, seguida de perto pelo roteiro. Há atuações muito boas aqui, isso é inegável. A gente também tem uma trilha sonora que faz algo além de ser útil ou de ser apenas funcional, mas aqui na direção do Ramel Ross, dois aspectos eram primordiais para que esse filme funcionasse do jeito que funcionou, que ele fosse muito bom. E esses dois elementos são a fotografia e o roteiro. Ross e Jocelyn Barnes estruturam o longa de uma forma que constrói duas perspectivas em uma só, com uma sutileza absurda. O roteiro da dupla transforma dois personagens em um de uma maneira brilhante, entrelaçando o contexto social e os discursos que vemos fora daquele reformatório com as ações dos personagens. O movimento dos direitos civis são um plano de fundo aqui para essa história, mas a forma como ele se insere tanto no discurso de um personagem quanto no de outro nos permite enxergar o que esses dois personagens estão sentindo e ver eles de uma forma totalmente diferente. E eu digo diferente diante de muita coisa que a gente vê que Hollywood faz tendo essa temática específica. Os dilemas vividos aqui por esses personagens ainda estão presentes na nossa sociedade, em menor escala, mas estão. A maneira como os latinos são tratados nos Estados Unidos, ou como são vistos pelos próprios pretos, são questões tão enraizadas que ainda permanecem lá nos dias de hoje. Isso a gente falando de um filme que se passa entre 1960 e 70. É percebido com menor intensidade? É percebido com menor intensidade, mas ainda estão lá. Mas, além do discurso político muito forte e muito bem feito aqui, a gente tem uma transformação sendo feita diante dos nossos olhos. E essa transformação é feita e vista de dois pontos de vista diferentes. E é aqui que eu trago Tropa de Elite para a discussão ou para o debate desse filme. No filme brasileiro nós temos a visão do André Matias para com o Capitão Nascimento. Essa admiração acaba alterando o foco de personagens que era primordialmente sendo feita pelo roteiro. Porém, essa mudança de foco ainda faz com que algumas pessoas lidem com o Capitão Nascimento como um herói daquela situação. É esse olhar do Matias de admiração por ele que faz isso acontecer. Em Nickel Boys acontece algo parecido, mas de uma maneira bem mais íntima. A câmera assume o ponto de vista do personagem, permitindo com que a gente olhe o mundo da forma com que ele olha, seja com admiração, medo ou mesmo angústia por uma situação. Há uma mudança aqui de perspectiva que talvez não faça muito sentido no decorrer, mas quando chega ao final ela tem um novo significado. São como se fossem duas lembranças, como se a mente tivesse totalmente embaralhada de duas
perspectivas totalmente diferentes, de dois mundos diferentes. Quando chegamos à conclusão desse filme e percebemos como um personagem mudou completamente por ter entrado em contato com essa outra pessoa, cada detalhe, cada troca de olhar, cada perspectiva em si se tornam mais significativas ainda do que a gente estava acompanhando até ali. O que aquele cara ali tá vendo? O que ele esperava que o outro fosse pensar? Ou melhor, caramba, realmente ele prestou atenção nisso? Ele interpretou essa situação dessa forma? Essa dança entre o roteiro e a fotografia é lindíssima, tá? Sendo que a fotografia foi conduzida pelo Yomo Frey. Mais do que luz, escolha de lente e coloração, o que aparece em tela na mise-en-scène é o que é essencial para contar essa história. Frey não só tem essa noção, como ele também conta com uma grande vantagem de ter como operador de câmera o diretor e o roteirista dessa história. Isso permite com que a ideia seja passada de uma forma mais precisa, mostrando detalhes que normalmente passariam despercebidos pelos nossos olhares, mas não passam tão despercebidos assim pela nossa mente. Seja uma movimentação engraçada ou similar em uma compra, ou seja mesmo em um momento de angústia onde você não consegue perceber nada. Essas escolhas cinematográficas da fotografia não são qualquer coisa. Elas não são à toa, elas fazem total diferença para se contar essa história aqui em específico. Nickel Boys é um ótimo filme. O longa propõe uma estrutura bem diferente que, com uma boa direção, montagem e roteiro, permitiram ao filme contar uma história utilizando a fotografia e o contexto social para transformar seus personagens. O filme tem um ritmo mais moroso, isso não foi um impeditivo para mim, mas isso pode se tornar um problema para algumas pessoas. No entanto, se você chegar até o final do longa, eu te garanto que essa viagem, essa jornada com esse filme vai valer a pena. Bom, esse foi o meu comentário sobre Nickel Boys, o filme da Amazon, que era para ser o concorrente, o principal concorrente do Oscar, mas chegou apenas com 2 indicações. Eu gostei bastante do filme, tá? Aqui embaixo na descrição vai estar o link para as minhas redes sociais, para o Pitacos do Leleco, para o meu Letterboxd, por exemplo, e também vai ter links para o trailer do filme, para outra crítica que talvez te interesse, e nos comentários fixados vai ter o link para a playlist dos filmes que eu comentei aqui sobre o Oscar. É isso, eu te espero no próximo vídeo e tchau, tchau! Oh